TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, estamos aqui hoje mais um Janela do Céu e a Maíra está aqui comigo hoje e ela vai contar o testemunho de vida dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela, né? A gente já conversou um pouquinho, já sei que começou bem cedo, né? Quando ainda era criança e fica um testemunho para vocês aí também que vão ouvir como é importante, né? Desde pequeno a gente ter essa oportunidade de conhecer já o Senhor, porque isso com certeza faz muita diferença na nossa vida. Boa noite, Maíra. Boa noite, tudo bem? Deus abençoe todos vocês. Então, esqueci de falar, né? Maíra é aqui de Cachoeira do Sul. Então vamos lá, Maíra. Começa contando pra gente como é que foi esses primeiros passos que tu deu com o Senhor. Como que foi o primeiro contato, se foi influência de alguém, se foi tu que foi buscar, como é que funcionou isso? Bom, eu sempre tive contato com a palavra, né? Logo, um pouco antes de eu nascer, as minhas tias entraram para a igreja, né? Se converteram, conheceram a palavra. Então eu sempre tive contato. Desde pequeno eu tinha Bíblia infantil, eu tinha contato com material de criança, desde sempre, né? Mas a gente não frequentava ainda, a minha família, eu e os meus pais, a gente não frequentava efetivamente. Quando eu tinha acho que uns 10 anos que a gente começou a vir, mas depois passou um tempo a gente parou de novo. E agora tô voltando, graças a Deus. E como é que é pra ti, assim, nesses primeiros contatos? Porque quando a gente conhece o Senhor, assim por mim, né? Quando eu era criança eu também já estava na igreja. E a gente escuta, a gente tem um ambiente totalmente diferente na igreja, num grupo familiar. Tem um material, uma Bíblia na mão e às vezes quando tu se depara lá com a escola ou com as pessoas de fora, tu vê que aqui não é todo mundo que tem, não é uma coisa que todos conhecem, né? Como é que tu sentia, assim, essa diferença? É bem diferente o jeito que as pessoas lidam, né? O jeito de falar, tudo é bem diferente. E por mais que a gente não estivesse frequentando a igreja, a gente nunca perdeu o contato com a palavra, né? Então, hábito de orar, essas coisas a gente sempre teve. E realmente conviver com as pessoas que não são, logo, principalmente quando a gente é criança, é bem diferente, assim, porque os colegas na escola, tu aprendeu a fazer as coisas de um jeito, eles fazem de outro, né? Então a gente já vai sentindo desde sempre que tem uma diferença, assim, que a criação é diferente, né? E qual foi o momento, assim, que tu vivenciou, que tu pensou, realmente eu preciso de Deus, eu preciso conhecer Jesus? Porque enquanto a gente é pequena, eu acho que a gente vai porque os pais vão, ou algum familiar nos leva, né, convida, a gente gosta daquele ambiente, mas chega um ponto que eu acho que a gente tem essa consciência já de pensar, não, eu preciso disso também. Acho que quando a gente é criança é quase um hábito, né? Aquilo acaba virando uma rotina, assim. Mas eu senti, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, que eu sentia, assim, alguma coisa diferente, que faltava, sabe? Que eu tava fazendo ali, tava lendo a palavra, orando, dando as premissas, mas não tava meio mecânico, sabe? Faltava uma coisa, assim. Aí eu comecei a buscar mais, eu não acompanhava muito o fluir, assim, as mensagens da semana, daí eu comecei a acompanhar mais e comecei a me inteirar mais dos materiais da editora e tudo mais, né? Daí tudo foi mudando. E quando tu tava, assim, nesse processo ainda de realmente se entregar, ainda no mundo, teve algum momento que tu viu, assim, que realmente era essencial ter Cristo na tua vida? Eu digo assim por mim, que muitas vezes quando tu tá... esse ambiente de escola, um período que às vezes tu não sabe bem o que vai fazer da vida, tem muita pressão, né, em cima da gente. E eu acho que às vezes quando tu tem o conhecimento de Cristo já, de que Ele existe, esse conhecimento já basta, né? Já te dá um alívio de tu poder... no final do dia poder orar e entregar pro Senhor, ou antes de começar o dia pedir para que Ele te guie, né? Tu teve alguma experiência desse tipo? Assim, processo de entrega, acho que eu ainda tô, né? Mas... Pois é. Assim, durante o colégio, assim, sempre foi bem diferente, né? Em relação aos meus colegas. Acredito que por conhecer a palavra desde pequena, eu nunca gostei muito dessa função de ir em festa, não sei o quê. Eu achava horrível quando eu dava uma desculpa pra não ir e eles resolviam o problema que eu tinha inventado pra não ir, sabe? Mas tudo é o Senhor trabalhando, né? Porque, na verdade, assim, todo mundo ia, mas eu não gostava de ir. Não era normal, assim, né? Mas, enfim, essa questão, assim, de notar a diferença, de precisar, assim, sentir a presença de Deus, acho que foi, assim, nesse período do colégio mesmo, que parecia que eu tava num piloto automático, sabe? Eu acordava todos os dias, fazia as mesmas coisas, daí no final do dia, tipo...
opa, tem alguma coisa que tá faltando. Porque eu tinha feito tudo, tinha lido, tinha orado, mas tinha sido tudo mecânico, assim, sabe? Não tinha sentido nada de diferente, não tinha tido contato com o Senhor mesmo, né? Mas é interessante que tu tinha essa ideia, né? De, tipo, minha relação com o Senhor não tá boa, né? Tá algo mecânico. Porque pra gente ter esse pensamento, esse sentimento, a gente precisa conhecer um pouco do Senhor, né? A gente precisa ter um pouco dessa vontade, pelo menos, de conhecer Ele pra gente conseguir olhar e pensar, poxa, mas isso que eu tô fazendo não é isso que eu acho que é ter Cristo na minha vida, né? E isso com certeza é algo que muita gente passa, né? Sendo jovem, estando afastado, estando às vezes dentro da igreja, a gente passa por períodos assim, né? Que tu se depara em olhar os teus dias, né? Olhar aquilo que tu tá fazendo e ver que, poxa, mas isso aqui tá assim, no piloto automático, eu nem sei por que eu tô fazendo mais, né? Eu abro a Bíblia só porque eu tenho na minha mente já que o correto é abrir a Bíblia, né? Mas eu não tô realmente sentindo Cristo, né? E quando a gente conhece o Senhor, sempre tem um momento que Ele se apresenta pra gente de uma maneira, assim, muito especial, eu acho que é, né? Porque é diferente pra cada um e é algo que realmente te toca, né? E aí ali tu tem certeza, não, agora eu tô tocando Cristo, né? E eu não tenho como te explicar, Maíra, tu vai tocar Cristo assim, tu vai sentir isso. Mas quando cada um toca, a gente tem certeza que tocou Cristo, né? E o que te motivou, então? Ou quais os passos que tu deu depois que tu viu? Não, isso aqui não tá certo, não é isso que eu quero. O que tu fez pra mudar essa situação na tua vida? Assim, eu acho que pra sentir primeiro, né, que não tava certo, acho que quando a gente é criança, assim, pequeno, a gente dá mais liberdade pro espírito, né? Não tem como não, assim, porque a gente não tem noção do que a gente tá fazendo às vezes. E eu notei que eu não tava mais me sentindo daquela forma, como eu me sentia às vezes quando era criança, que eu sentia diferente quando eu orava, sabe? E daí não tava mais. Aí eu comecei a buscar, comecei a mudar o meu jeito de orar, daí eu passei a prestar atenção e, na verdade, eu tava orando todos os dias a mesma coisa. Sim. Tava, tipo, decorado já, sabe? Aí comecei a mudar isso, comecei a pegar uns materiais diferentes pra ler, porque eu não tava lendo nenhum material da editora também, não tava assistindo as mensagens, então tava meio longe, assim, de tudo, né? E tu lembra qual foram esses materiais que te deram auxílio nesse momento? Eu acho que um dos primeiros foi Um Ramo Digno da Seiva e O Bem a Imitação da Vida. Que cada capítulo do Bem a Imitação da Vida, assim, eu parava um pouco pra respirar, assim. É isso aí mesmo. É desse jeito que eu tô vivendo. Esses livros que a Maíra contou aqui pra gente agora, você encontra lá na editora Vento Sul. E esses dois que ela falou, né? Um Ramo Digno da Seiva e também o Bem Imitação da Vida, acho que são livros, assim, ó, essenciais pra quem tá se sentindo, assim, no piloto automático, né? Porque aí tu começa a ver, realmente é eu que tô falhando nessa relação entre eu e Cristo, né? Eu que preciso ter uma mudança pra realmente tocar Ele, né? E aí, depois que tu leu, como tu falou, a gente tem que ler, respirar, né, para conseguir absorver tudo aquilo, para conseguir realmente ver na minha vida o que aquele material vai fazer a diferença, né? E como é que foi assim na prática aí? Depois de ler, tem a prática também, né? Sim, com certeza. Me chama a atenção que muitas coisas que dizia ali eu me identifiquei, sabe? Então eu vi que eu tava vivendo daquela forma, não da forma como deveria, mas da forma que é descrito ali, que é incorreta, no caso. Mas que era no automático, eu nem sentia mais, né? Aí eu comecei a tentar mudar, assim, no meu relacionamento diário com as pessoas, né? Principalmente com os mais próximos, porque é sempre com quem a gente tem mais contenda e com quem a gente se estressa mais por causa da convivência. Daí comecei a mudar, assim, aos poucos, sabe? Comecei a ver coisas que eu tava fazendo que eram completamente erradas, fui pedir perdão pra minha irmã, pros meus pais e tudo mais. E foi indo, assim. É uma decisão no dia a dia mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa, agora eu vou mudar minha vida. Parece que vai ser assim, um passo e vai estar tudo diferente. Mas não é assim, né? É todo dia uma decisão e é uma decisão que provavelmente tu teve que tomar mais de uma vez, né? Hoje eu decidi fazer correto, amanhã eu vou ter que decidir de novo e permanecer firme na minha decisão para alcançar aquilo que o Senhor deseja, né? É uma perseverança mesmo, né? Na presença do Senhor. Sim, e às vezes, assim, tu vê que tu só nota que tu devia ter decidido diferente depois que já tá feito. Aí tem que voltar atrás e pedir perdão pra umas 3, 4 pessoas que foi correndo e fez na frente antes de pensar. Mas amém, assim, é um processo, né? Aí até que depois, antes de fazer, já vem aquela coisa assim, é isso mesmo? Tu tem certeza? Sabe? É diferente, assim, e a consciência começa a trabalhar também, né? Logo no início a gente quase nem sente a consciência, depois que a gente começa a sentir de fato, assim, as coisas. Realmente é como conhecer uma pessoa, né? Quando a gente conhece Cristo, né? Uma pessoa que tá ali pra te dizer como tu deve viver os teus dias, né? Te dar
um exemplo de como deve viver, não só dizer, mas te mostrar na prática, né, como que a gente faz isso. E realmente, como tu disse, né, quando a gente vai buscando mais, lendo, tendo mais contato, seja com a Bíblia, seja na oração, num culto, grupo familiar, né, tanto faz, o momento que a gente toca o Senhor. Esses momentos são muito bons para depois, quando a gente estiver sozinho, quando a gente estiver passando por uma situação, a gente sentir a presença do Senhor ali dentro dizendo, isso é mesmo que tu tem que fazer, né, esse é o correto. Para e pensa, né? Eu faria dessa maneira, parece que ele se coloca ali na nossa frente e nos impede muitas vezes, né, de fazer uma ação, de falar de uma forma que seria totalmente errada, né? Que vai gerar muitos problemas depois, né? E aí nessa tua caminhada, assim, quando tu começou a ter essas mudanças, como é que foi, assim, para as pessoas que estavam ao redor, na escola, em casa? Tu acha que eles viram que estava tendo uma atitude diferente, que estava virando a chave na tua vida? Bem no início, assim, acho que não, porque demorou um pouco, assim, pra conseguir notar essa diferença, sabe? Mas depois eu acredito que sim, porque eu notei que meu relacionamento mudou bastante com as pessoas mais próximas, com a minha irmã principalmente, né? Porque a gente não tem muita diferença de idade, então a gente brigava muito com ela, assim, a gente se estressava bastante. Então isso mudou também um pouco. Claro que sempre tem alguma coisa, né? Por causa da convivência, mas isso foi mudando, assim, o relacionamento com os meus pais também. Vai mudando aos poucos, né? No dia a dia, assim. Não é de um dia pro outro, infelizmente. A gente gostaria que fosse, né? Mas eu acho que quando a gente tem essa caminhada, assim, mais devagar, mais lento, a gente consegue absorver melhor aquilo que o Senhor tem pra nós também, né? A gente consegue ver que realmente é um negar-se, né? Não é uma mágica, é algo que eu vou fazer com Cristo, né? É uma decisão que eu tomei, um caminho que eu vou tomar, e Ele vai estar ali comigo, com certeza, né? Mas eu também vou ter que dar os meus passos sozinhos, né? Vou ter que decidir por aquilo ali. E qual foi, assim, o momento que tu realmente teve na tua vida de decidir que tu realmente queria ficar nesse caminho, não só depois de estou me sentindo melhor, acho que sair do mecânico. Qual foi o momento? Tu teve um momento que tu pensou, não, realmente, agora é com o Senhor que eu quero estar, eu quero realmente uma vida diferente. Acho que não teve, assim, um momento específico, sabe? Hoje eu decidi isso, assim. Acho que foi uma coisa que foi indo gradativa. Conforme eu fui me aproximando e tendo mais intimidade com o Senhor, assim, parecia que não tinha outra opção. Era só aquilo ali que era certo, sabe? Não existia outra opção de coisa pra fazer. Mas não, comigo pelo menos não foi assim, né? Porque tem várias pessoas que têm uma experiência que é marcante, assim, é isso e deu. Pra mim, acho que foi meio gradativo, assim, que eu fui sentindo aos poucos e fui me sentindo melhor, mais próxima, fui tendo mais contato. E meio que as outras opções não existiam mais, sabe? Era aquilo ali e pronto. E como tu descreveria a tua relação com Deus hoje? Que está diferente, com certeza, de quando tu iniciou a tua caminhada, né? Como que é hoje? É bem diferente do início, né? Com certeza. Graças a Deus. Mas eu tento cada vez ficar mais próxima. E claro que todos os dias a gente peca, né? Todos os dias a gente faz as mesmas coisas erradas. Então eu tento me aproximar, tento sempre acompanhar o fluir, assim, do rio, né? Tento acompanhar as mensagens, os encontros, os seminários. Às vezes eu assisto atrasado, mas tento assistir todos. E tô tentando ficar mais próxima, ter mais intimidade com o Senhor cada vez, né? Porque muda dentro de nós, assim, a forma que a gente ouve Ele, a gente notando o que a gente precisa e não precisa fazer, né? É bem diferente, assim, o fluir. Isso que a Maíra tá falando agora é muito importante, né? O fluir do rio, que a gente chama, né? São essas mensagens que a gente tem todas as semanas, trazendo fresquinho ali aquilo que o Senhor quer trabalhar em todos nós, né? Tem períodos que a gente escuta várias mensagens falando de cura interior, então aproveita, né? Porque é aquele momento que o Senhor quer fazer curas dentro de ti, né? Às vezes é sobre outros assuntos, né? E é aquele momento que o Senhor deseja fazer aquilo aí. Então, por isso é importante, né? A gente ter esse tempo, mesmo atrasado, né? A gente assistir essas mensagens, porque com certeza elas são os alimentos, né? Que nos deixam ali conectados, né? Os materiais, a Bíblia nos fortalecem, mas ali nos dão aquela direção, né? De, ó, essa semana agora vamos buscar tal material, né? Vamos buscar tal mudança dentro de nós. E é muito importante a gente estar sempre ligado nisso, né? Sempre dar uma oportunidade para ouvir a voz do Senhor, porque isso com certeza vai ser, assim, um diferencial na nossa comunhão com o Senhor, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar com o testemunho da Maíra. Estamos apresentando Janela do Céu.